pedir a você que abrisse a sua Bíblia. É interessante que a irmã Alessandra aqui, quase que ela pregou a minha mensagem. E não tinha nada combinado. No livro de Esther, capítulo 4. E o tema dessa mensagem é Kairós. Livro de Esther, capítulo 4. Queria convidar os irmãos também, no mês de fevereiro, nós estaremos iniciando aqui uma série de mensagens sobre santidade. Eu queria convidar você que estivesse nos acompanhando aqui presencial, online, faça um compromisso com Deus hoje, que fala, Deus, olha, no mês de fevereiro eu quero estar os 4 domingos lá na comunidade, louvando e agradecendo o teu nome. Eu quero fazer esse compromisso com o Senhor de estar aqui no mês de fevereiro, participando conosco nessa série de mensagens. Amém? Esther, capítulo 4, versículo 12 a 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família de seu pai morrerão. Quem sabe, preste atenção nessa expressão, quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou a esta posição. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, nós agradecemos o Senhor por esse dia, por essa manhã. Pai, que o Senhor Deus já tem falado aos nossos corações, através dessa formatura, dos louvores. Pai, e pedimos a Tua palavra ainda, Deus. Fala conosco, Deus, nos direciona essa manhã. Pessoas vieram para este ambiente, pessoas estão online, porque elas precisam de ouvir a Tua palavra, Deus. E que este livro de Esther, meu Pai, o Senhor colocou na Bíblia, porque o Senhor tem algo, Deus, profundo para falar conosco. E que essa manhã, Deus, o Senhor toque nos nossos corações, tire toda a intervenção, tira toda a ansiedade do nosso coração, nós vamos fazer depois, Deus, que possamos estar aqui livres para Te adorar e escutar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém, amém. Existe aquilo que acontece com a gente, circunstâncias, e existe aquilo que nós fazemos acontecer, propósito, sentido, vocação. A vida faz a gente navegar. Nós não temos nenhum controle sobre o que a vida produz em nós. Você está vivendo, um acidente acontece. Você está vivendo, uma notícia vem de câncer, qualquer coisa acontece contra a sua vida. Você está vivendo, vem a pandemia. Nós não temos o controle sobre essas coisas, e nós chamamos isso de sobrevivência. E nós aprendemos a sobreviver mediante a essas circunstâncias, não é verdade? Você que está aqui, nesse ano de 2020, nós aprendemos a sobreviver em meio à pandemia. Colocamos máscaras, álcool, ou seja, nós não temos controle sobre aquilo que vem sobre nós, sobre as coisas que acontecem. Somos vítimas desse processo da vida. Aprendemos a sobreviver, a vida nos ensina a sobreviver, a navegar entre a sobrevivência e nessa navegação entre a sobrevivência estabelecemos destino, estabelecemos vocação, sentido para a vida. Jean Paul Sartre, um filósofo francês, ele diz uma coisa interessante, não é o que a vida fez com você, mas importa o que você fez com o que a vida fez com você. Ele diz, olha, o que a vida faz com você, nós não temos controle sobre isso. Acontece. Notícias vêm, pessoas se levantam contra a gente, nós não temos controle sobre isso. Mas nós temos controle do que é que a gente vai fazer com aquilo que fazem com a gente. Ou seja, o que a vida faz com você, você aprende a sobreviver mediante a isso. Mas o que você faz com o que fizeram contra você, traz sentido para a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Então, a vida, ela caminha nesse sentido. E as pessoas que se levantam contra a gente, as circunstâncias que aparecem nas nossas vidas, como a pandemia, como notícias, como acidentes, qualquer coisa. Esse tipo de coisa tem a tendência, tem o poder de produzir em nós pessoas como vitimizadas, pessoas como que sentimento de vítima.
Você já viu pessoas que elas carregam dentro dela um sentimento de vítima? Ah, pastor, olha o que fizeram comigo. Ah, pastor, olha o que foi um abuso. Pastor, olha, foi meu pai. Pastor, foi as pessoas. Pastor, foi a igreja que não me aceitou. As pessoas, as circunstâncias, ela tem esse poder gigante de produzir em nós sentimentos de vítimas. E a gente tem visto isso, muitas pessoas carregando dentro dela esse sentimento de vítima. Ela é vítima de tudo. É o governo, agora é o Binder, entrou semana passada. E a gente vai vivendo, carregando esses processos dentro da gente. Agora, da mesma maneira que a circunstância, as pessoas podem produzir isso em nós, e pela sobrevivência, nós também podemos usar o que as circunstâncias, o que as pessoas fazem contra a gente, usar isso para se tornar protagonista da nossa vida. Quantos estão entendendo isso? O que a gente pode fazer com tudo isso que faz com a gente, com essa pandemia, olhar para tudo isso e mover-se para frente, tomando o protagonismo da sua vida. Não deixando que tudo isso que vem contra a gente, que se levanta na nossa história, nos determinar como pessoas vitimizadas no processo. Podemos fazer de tudo isso, alinharmos a nossa vida e irmos para um protagonismo da nossa vida. Pegar tudo isso e trazer sentido para a vida. Trazer norte para a vida. Olhar para tudo isso e estabelecer uma vocação para a vida. Quantos estão entendendo isso? Amém? E essa palavra que eu coloquei como kairos, o que é isso, pastor? É língua estranha? Não, é uma palavra grega. Os gregos usavam duas palavras para destinar tempo. A primeira palavra que eles têm para destinar tempo, espaço físico, relógio, hora, cronos. Nós estamos vivendo no cronos. Esse tempo, essa palavra que eles usam para designar tempo, espaço, hora marcada, amanhã, ontem. É esse tempo da existência, cronos. Mas também eles têm uma outra palavra para determinar tempo, que se chama kairos. Essa palavra, como eu posso dizer, seu significado mais profundo é momento oportuno de ação. Momento oportuno de ação, ou seja, o perfeito momento. É algo que acontece naquele momento, é aquilo que acontece naquela hora, naquele exato momento. É essa palavra que eles usam para definir kairos. Na teologia, nós traduzimos isso para o tempo de Deus. Mais ou menos a seguinte coisa, você precisa entender. Nós estamos vivendo no cronos, você vem da igreja hoje. Aliás, você já veio na igreja tem 1 ano, 5 anos. Mas tem um dia que você entra na igreja e aquele dia, por alguma coisa, alguma força de fora, você escuta a voz de Deus. Ou seja, naquele momento, você ouve de uma forma diferente, enxerga de uma forma diferente. Aquele dia é o kairos de Deus sobre a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Ou seja, você está vivendo no cronos, mas tem um dia que o kairos de Deus se abre sobre sua vida, o tempo de Deus se abre para você, e você percebe que a sua vida precisa de uma mudança. Isso chama-se kairos, tempo de Deus. E você vê isso, é esse espaço, é esse alumbramento, que os seus olhos se descortinam, que o seu ouvido se descortinam para perceber a vida de uma outra maneira. É esse mover, é essa janela que se abre de um alumbramento e que na sua vida tudo muda. Isso aconteceu com Paulo. Paulo estava vivendo o seu cronos. E no seu cronos ele estava perseguindo os cristãos. E ele diz, a Bíblia em Atos capítulo 9, que ele vai a caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, o kairos de Deus abre sobre ele. Ele vê uma luz no céu, ele cai do cavalo e ele diz, Senhor, Senhor. Você entende? Isso chama-se kairos. Você está vivendo a sua vida,
Mas no momento que você está vivendo a sua vida, uma janela se abre. E o Kairos, naquele momento exato, algo acontece na sua vida. Você se lembra da sua experiência de conversão? Kairos de Deus. Kairos de Deus. Algo aconteceu, mudou a sua vida. E o que eu quero dizer com isso, nessa história de Esther? O que Esther nos ensina aqui, nessa história? Eu queria pedir a sua paciência para me contar a história de Esther. Você me dá essa paciência? Você me dá essa? Porque, pastor, pode contar. Eu não sou muito bom contador de história, não. Mas eu vou tentar contar a história de Esther. São 10 capítulos. Então tem até as 2 da tarde. Pode ser? Amém? Amém. A história de Esther acontece 30 anos, mais ou menos, antes da história de Neemias. O pastor ali pregou aqui semana passada sobre Neemias. A história de Esther acontece 30 anos antes da história de Neemias, onde o rei, que se você vê o rei de Esther, é o mesmo rei da história de Neemias, o rei Xerxes, no hebraico, Assuero. O nome desse rei era Assuero. A quem assistiu o filme 300, é aquele mesmo rei do Rodrigo Santoro, personalizado. Ou seja, a história dela acontece isso. E diz o capítulo 1 de Esther, que o rei Assuero está fazendo um banquete, 6 meses de festa. Imagina que festa é essa, 6 meses de festa. E diz a história que ele estava naqueles 6 meses fazendo uma festa para mostrar o seu domínio, o seu poderio sobre todas as províncias que ele havia conquistado. 6 meses de festa. E no final dessa festa, diz a Bíblia que ele estava embriagado. Claro, depois de 6 meses, tem que estar embriagado. E demorou a ficar embriagado, não sei. Era uma ressaca atrás de ressaca. Diz que no final dessa festa, 6 meses já embriagado com seus servos, ele quer expor a sua esposa, a rainha Vasti. Ele fala assim, olha, traga a rainha Vasti, porque eu quero mostrar para os meus servos como ela é. Ou seja, homem que não fica bêbado, não sabe dominar a sua vida, ele quer expor as pessoas. E diz a Bíblia que a rainha Vasti, ela é uma mulher única. Ela não aceita esse convite do rei de se expor. Ela se posiciona, ela fala, eu não vou. Eu não estou aqui para ser exposta para todo mundo. Eu não vou me expor para todo mundo. Isso é muito valoroso numa mulher, quando ela se posiciona. Quando ela diz, não, não é assim. E ela se posicionou. E porque ela se posicionou, diz que o rei ficou muito irado. E diz que o rei ficou muito irado, e os seus servos falaram assim para ele, olha, se a mulher do rei não obedece o rei, o que vai ser das nossas mulheres? Esse negócio de briga de mulher, quem manda, já é antigo, gente. Já é antigo, não é agora. Se a mulher do rei não obedece, o que vai ser das nossas mulheres? Aí diz que os conselheiros do rei falaram assim, olha, faz um decreto aí, que essa mulher nunca mais se torne, que ela perca o reinado dela. E diz que o rei fez o decreto, e a rainha Vasti deixou de ser a rainha. Capítulo 2 diz que quando acaba o vinho do rei, o que ele lembra? Da mulher. Não é assim? Quando o cara está bêbado, ele faz besteira, mas quando passa, aí diz a Bíblia que ele se lembrou da rainha Vasti, mas já era too late, perdeu a rainha. Mas aí ele faz um concurso de Miss Persa. Diz que ele manda pessoas para todas as suas províncias, escolhendo as mulheres mais bonitas e virgens, para virem para o seu spa. Spa não é coisa nova, gente, já tinha lá antigamente. Diz que as mulheres tinham que ser virgem e de boa aparência, bonita, para ficar 1 ano no seu spa. Quem que gostaria de ficar 1 ano no spa aqui? Fala, mulheres, quem gostaria? Aí, tá vendo? O problema é ter dinheiro para bancar isso aí, né? Isso aí é outro problema. 1 ano no spa, só tomando banhos de especiarias, coisa gostosa, não sei como é que funciona isso. Só tomando banho. Mas Esther está ali. Diz a história que Esther é selecionada. O seu primo, Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da sua tradução de Bíblia, diz que ele escreve Esther no concurso de Miss Persa. E ela é selecionada. E Mardoqueu é o primo de Esther. Havia criado Esther. Esther era órfã de pai e mãe.
E ele pegou Esther para criar, e ele escreve Esther, e ele fala para Esther, olha, você vai ser... Esther é selecionada, e ele fala assim para ela, olha, não fale de que nacionalidade você é. Ou seja, você é uma imigrante ilegal, não fale. Não fala o seu status imigratório, Esther. E Esther vai para a casa do rei. E diz no capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo 2, que Mordecai vivia ali as adjacências do palácio, e ele ouve que 2 pessoas conspiram contra a vida do rei. E naquela conspiração eles tentam matar o rei, diz que Mordecai escuta isso, fala para Esther, Esther fala para o rei, e o rei prende aqueles homens e manda enforcar aqueles homens. Capítulo 3, diz que o rei Assuero agora, ele engrandece um homem chamado Amã, filho do cão, Amã. Diz que esse homem agora está engrandecido no seu reinado. E Amã era tão perverso que ele não era o rei, mas ele mandava por onde ele passasse, as pessoas se curvassem diante dele. Por onde ele passasse, ele entrasse ou saísse, as pessoas tinham que se curvar diante dele. Sabe quem não se curvava? Mordecai. Mordecai não se curvava diante de Amã. Todo mundo, todas as nações curvavam diante de Amã. Mordecai não se curvava, porque sempre vai haver pessoas que não vão se corromper com o sistema. Sempre vai haver pessoas que vão se posicionar no sistema. Quantos estão entendendo isso? E porque Mordecai era o único que não se prostrava, isso despertou a fúria de Amã. E Amã vai até o rei Assuero. E ele faz a cabeça do rei Assuero para aniquilar todos os judeus que estavam sobre a escravidão do reino da Pérsia. E Assuero dá o seu selo, manda matar, decreta um dia para que todos os judeus fossem mortos. Para pensar nisso. E capítulo 4, diz que Mordecai fica sabendo disso, desse decreto que havia dado contra o seu povo. Ele se desespera, rasga suas vestes, coloca cinzas sobre ele, veste-se com roupas, com sacos de pano. Ele está ali na beira do palácio, manda chamar Esther, para comunicar a Esther o que estava acontecendo. Diz que Esther fica muito perplexa por esse decreto, e Esther fala assim para o Mordecai, mande o povo que jejue, mande o povo que se consagre. E ele fala assim ainda para ele, olha, para que eles orem por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. E queridos, entrar na presença do rei não era coisa simples naquela época. Você tinha que ser autorizado. A mulher precisava ser autorizada para entrar na presença do marido. E se ele não estendesse o cetro, ela era passível de morte. Então Esther fala assim, olha, ore por mim, jejue por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. E diz a Bíblia, capítulo 5, que o rei recebe Esther. E ele oferece para Esther metade do seu reino. E Esther fala assim, eu só quero uma coisa. Eu quero jantar com o rei. E nesse jantar eu quero ter um convidado, que se chama Amã. E o rei falou assim, é só isso? Pode fazer esse jantar. E diz a história que Amã fica sabendo que ele havia sido convidado para o banquete com o rei e com a rainha. Ele se engrandece, ele fica perplexo com isso, fala, meu Deus, como que eu fui chamado para esse banquete? Ele fica se gabando dessa glória e ele vai para casa. E quando ele vai ir para casa, quem não se curva diante dele? Mordecai. E ele chega na sua casa e ele, indignado com Mordecai, ele fala para sua mulher e para os seus amigos, o que eu faço com esse Mordecai? Como é que eu ajo com esse Mordecai? Porque ele não me obedece. Ele não obedece o decreto do rei. E diz a sua esposa e seus amigos, fala assim, faça uma forca. E manda enforcar Mordecai nessa forca. Uma ideia brilhante. Uma ideia magnífica. Ele manda fazer essa forca. Capítulo 6. Diz que o rei dorme. E ele tem um sonho. E no meio ele é perturbado e ele acorda no meio do seu sonho, do seu sono. E diz a Bíblia que ele vai ler atas. E lendo as atas, o que havia escrito, as crônicas do rei, diz a Bíblia que ele percebe que Mordecai havia livrado a vida do rei. Você lembra do capítulo 2? Que Mordecai
viu o que se conspirava contra o rei. Então ele viu e ele pergunta assim, o que se fez? O que fizeram com esse Mordecai que me ajudou, que me deu livramento? E eles falaram, nada. Então ele manda chamar Amã. Amã! E vem Amã novamente, com o peito bonito. O que se deve fazer, Amã, com alguém que livrou a vida do rei? Como se deve honrar uma pessoa que trouxe livramento para o rei? E Amã, achando que era ele diz, rei, que esse homem ande no cavalo do rei, que esse homem tenha a coroa do rei, e que esse homem ande com a capa, vestido com a capa do rei, achando que era ele. E ele diz, o rei fala assim para ele, então tu vai fazer isso com Mordecai. Tu para pensar, irmão. Tu para pensar. E o rei, diz a Bíblia que Amã sai pelas ruas da Pérsia, andando com Mordecai, anunciando, assim faz o rei a quem ele quer honrar. Tu imagina isso? Mas diz a Bíblia, capítulo 7, que Amã vai para um jantar. Já estou encerrando essa história. Amã vai para o jantar, o banquete da rainha Ester com o rei. E diz lá, capítulo 7, que a rainha está lá, e o rei pergunta para ela, o que queres que eu te faça? É nesse momento que a rainha Ester fala, que você me dê a minha vida. Porque você decretou que o meu povo deveria morrer. E o rei fica perplexo, porque agora Ester está revelando a sua identidade. Ester está saindo da ilegalidade. Ester agora está se mostrando qual é a sua etnia. E ele diz, e o rei fica perplexo, por que é que ele havia decretado isso? E ela fala, foi Amã que fez a sua cabeça. E o rei fica impaciente. O que vai fazer agora? Porque os decretos do rei são irrevogáveis. Diz a Bíblia que ele sai para o jardim do palácio. Amã, perplexo com aquilo. A cabeça de Amã agora está em jogo. Diz a Bíblia que Amã corre para os pés de Ester. Aqui, queridos, eu quero só conjecturar. Eu imagino que aqui, na corrida para suplicar a Ester, ele trupica. Ele cai no colo de Ester. E quem é que volta? O rei. Quando o rei volta, vê Amã no colo de Ester, no leito da cama, na cama de Ester. Aí o rei fala assim, você faz isso, e agora quer abusar da minha mulher? Aí o rei, quando ele fala isso, já vem um servo e bota um capuz na cabeça de Amã. Aí aparece alguém e fala assim, esse Amã construiu uma forca. Aí o rei fala, para Mordecai, aí o rei fala assim, enforca Amã nessa forca. Capítulo 8 diz que o povo judeu decretou uma festa, porque a rainha decretou a reversão da morte dos judeus. Diz que o povo fez uma festa, e é chamada festa do Purim, que até os dias de hoje os judeus comemoram. Capítulo 9 diz que Mordecai foi exaltado para ser abaixo do rei, no lugar de Amã. Tiram o anel de Amã e colocam o anel de Amã em Mordecai. Capítulo 10, encerrando. O povo judeu, Mordecai, foi exaltado, e a rainha Ester, exaltado para a glória de Deus. Essa é a história de Ester, mulher única. Agora, o que é essa história, pastor? Tem a ver conosco, com Kairós. O que essa história fala com a gente? Preste atenção nisso, meus irmãos, minhas irmãs, você que está online. Eu quero dizer para você que essa história, que há uma história divina por trás de toda a história humana. Há uma história divina sendo escrita por trás de toda a história humana. Esther era escravo. O seu primo não perguntou para Esther se ela queria ser Miss Pérsia. A Esther, ela estava ali naquela refém da situação. Assuero está bêbado. Amã é o inimigo. Essa é a história dos homens. Os homens constroem as suas histórias. Esther não tinha nem ideia que um dia ela seria rainha. Mas se você perguntasse para Esther, Esther, você vai ser rainha? Claro que não, eu sou escrava.
Eu sou refém do que os homens fazem comigo. Eu não tenho voz ativa. Mas por trás dessa história humana que se fazem com a gente, com as circunstâncias nos levam, existe uma história por trás dessa que é a história divina. Como já diz o ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, a relação, essa história de Esther me mostra que a sua história, que a minha história, às vezes, sofremos circunstâncias, abusos, pessoas se levantam contra nós, e você fala assim, o que está acontecendo eu não sei, mas eu preciso saber que por trás de tudo isso, existe uma ação divina que está construindo a minha história. A minha história, sofremos, choramos, nos angustiamos, mas por trás de tudo isso, existe uma história que Deus está construindo paralelo a essa história humana. Quantos estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso, meu irmão? Você precisa entender isso. E essa expressão que Mordecai aqui, que nós lemos essa manhã, é uma chave espiritual de uma compreensão que vai além dos padrões humanos. Ele diz para ela, Esther, quem sabe, se não foi para um momento como este, é que você chegou à posição de rainha. Olha que chave espiritual aqui que Mordecai fala para Esther. Esther, quem sabe não foi como um momento como este, que você chegou na posição de rainha. Este chama-se Kairós de Deus. Esther está vivendo o seu Cronos. Esther está vivendo a sua vida. Mas agora chegou um momento, um piscar de olho, um momento, um Kairós, que ela precisa se posicionar. Quem sabe não foi um momento como este. Esse agora, Esther, você não foi colocada como rainha. O que você quer dizer com isso, pastor? Tudo que você passou, Esther, enfrentou, não seria para este momento, para este agora que você foi designada. Esther, esse tempo que você passou aí no palácio, não te perguntaram se você queria. Esther, você ficou à mercê de todo mundo. Esther, mas tudo isso não está agora para este momento, para que você fosse usada por mim. O que eu quero dizer para mim e para você, meu irmão, que neste momento que eu olho para a minha história, para tudo que sofri, para os meus traumas, para a minha vida, para as circunstâncias, para o meu choro, e eu percebo que é nesse momento que pode abrir uma janela, e eu perceber que tudo isso que eu sofri, estou sofrendo, é Deus por trás dessa história, me colocando em você na posição certa, para que eu e você fôssemos usados para a glória dEle. Você entende? Nós não percebemos. Pastor, por que é que eu estou sofrendo? Pastor, por que da pandemia? Nós não sabemos. Pastor, por que é que eu sofri um trauma? Por que é que abusaram de mim? Pastor, por que é que me fizeram isso contra mim? Nós não sabemos. São os escritos humanos. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que qualquer escrito humano que fizeram na sua vida, existe uma história de Deus por trás disso. E quem sabe você está aqui nesse momento, e o Kairós de Deus, eu te coloquei aqui hoje, para você entender que eu quero te usar de uma forma sobrenatural. E você é a única pessoa. A sua história é a única história pela qual Deus tem a capacidade de usar. Eu imagino Deus perguntando para Esther, Esther, o meu povo está sob ameaça de morte. Esther, eu procurei na terra, não tem ninguém para livrar meu povo, a não ser você. Você entende? Esther achou que seria somente a rainha, mas Deus achou muito mais do que a Esther achava. Deus estava agora colocando Esther em xeque-mate. Esther,
Você pode viver as circunstâncias da sua vida, sobreviver sobre ela. Mas, Esther, eu tenho um sentido, eu tenho uma vocação para você. Esther, você foi colocada agora, neste momento, para livrar o meu povo. Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo isso? Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que Deus tem os seus caminhos, além dos nossos caminhos. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso e trazer sentido para a minha vida. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Às vezes, é através de doenças, de dores, é através de circunstâncias adversas que nasce de nós os melhores louvores. As melhores canções são produzidas porque passamos por a história humana. Pessoas fizeram algo contra a gente, nós choramos. E é nesses momentos que Deus fala assim, é neste momento que eu quero construir em você, fazer em você algo muito mais que você nunca entendeu e nunca pensou sobre isso. É nessas dores que a gente passa que nascem as melhores pregações. Você está entendendo? Eu não estou falando isso de fora, estou falando isso porque eu estou vivendo. É nessas dificuldades que a gente vai passando, nessas lutas que a gente vai enfrentando, e que você fala assim, onde está Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa. No livro de Esther, não fala o nome de Deus. Não existe o nome de Deus no livro de Esther. Sabe por quê? Porque Deus é esse protagonista que age na história sem se mostrar. Nós não vemos, e às vezes assim é a sua vida e a minha, não é verdade? Aonde está Deus nessa pandemia? Aonde está Deus nesse momento? E Deus está conduzindo toda a história, conduzindo os nossos caminhos. E nós só vamos entender lá na frente, meu irmão, minha irmã, existe uma história sendo escrita por trás da história que você está vivendo. Amém? Existe essa história, é esse kairós de Deus, é esse mover de Deus, é quando o kairós se abre sobre mim, a minha vida ganha sentido. A minha vida ganha sentido quando eu vejo esse kairós. Quando esse kairós cai sobre a minha história, sobre a minha existência, a minha vida ganha sentido. É nesse sentido, não existe vida que dá errado. Pode ser que existam histórias que dão errado, mas se eu enxergar o kairós de Deus, se eu enxergar o mover de Deus, não existe vida que dá errado. Existe vida sem sentido, mas quando eu enxergo o kairós de Deus, a minha vida ganha sentido. Não foi para este momento, Esther, que você foi colocado neste dia, nesta hora. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã? Você acha que Deus te trouxe para essa nação só para ganhar dinheiro? Acha que Deus te trouxe aqui só para ganhar dinheiro e ter uma boa aposentadoria? Caminhos dos homens. Você pode fazer esse caminho. Mas existe, e eu tenho visto, pessoas que estão só fazendo esse caminho, ganhar dinheiro, construir, pensando numa boa aposentadoria, e chegando e falando assim, a minha vida não tem sentido nenhum. Porque os caminhos dos homens não produzem sentido. O que produz sentido é o kairós de Deus sobre nós. E a nossa vida ganha sentido. Eu sei porque fui colocado neste momento, na cidade de Denver, na igreja de Getsemane, às 10h30, 11h da manhã. Eu sei porque é que eu estou aqui, e sei qual é a minha vocação. Isto é um kairós de Deus. Eu sei que eu posso ganhar dinheiro, eu posso construir, mas eu sei que o final de tudo isso aí, se for só isso, não vai produzir sentido, vai produzir vazio. Mas se eu entender que neste caminho existe um caminho que são mais altos do que o meu caminho, e Deus está agindo nele, a minha vida ganha sentido e vocação. Quantos estão entendendo isso? Eu quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã, para que você daqui 15 anos, pastor, e a gente ouve isso, e para mim que o povo não entende isso. 15 anos na América, pastor, perdi o casamento, perdi os filhos. O que você tem? Ah, pastor, estou bem, 3 casas, financeiramente equilibrado. Caminhos humanos. Não entendeu o caminho de Deus. O porquê é que Deus te trouxe para essa nação. Eu já falei aqui para vocês, eu vim aqui, quando eu saí do Brasil, eu tive uma discussão ferrenha com uma amiga minha.
Eu estava para entrar para o college, para a faculdade. Eu falei assim, não, eu vou para os Estados Unidos, 2003. Era a vida dos Estados Unidos. A cada ano, e eu fiz uma matemática com ela. A cada ano que eu ficar lá, eu compro um apartamento. Vou ficar lá 10 anos. 10, o quê? Apartamento. Você vai fazer 4 anos de faculdade, vai gastar uma fortuna. R$1.000 por mês. Na época era menos. Quando você chegar no final de 4 anos, você vai procurar trabalho. Aí você procurou trabalho, achou trabalho, começou a ganhar um pouquinho mais, vai ganhar 2 contos. Depois de 10 anos, eu estou com 10 apartamentos, R$1.000 cada um, estou com 10 mil de renda. Já faz 17. Quanto você tem, pastor? Com muito custo. Chorando, brigando. Mas eu empenhei força, empenhei, derramei sangue. Mas aí eu percebi que a vida não tem sentido se eu não entender o kairós de Deus, porque é que eu fui chamado. E graças a Deus que nos meus caminhos que eu construí, Deus construiu o dele, e por isso que hoje eu estou aqui pregando, porque Ele tem para mim que eu seria um pastor. Mas qual é o seu chamado? Por que é que você está aqui? Deus tem uma história para você. Deus tem algo para você, quem sabe você é a única pessoa, pela sua história de abuso, de sofrimento, de angústia. É essa história que Deus quer transformar, trazer você para o centro da sua história, parar de ser vítima e ser protagonista da sua história. Quantos estão entendendo isso, gente? Para este momento, Esther, que você foi chamada. Eu quero encerrar, só mais uma coisa aqui rapidinho. Bem-aventurado é aquele que anda no cronos, no tempo e espaço, discernindo os kairós de Deus. É Deus. É o momento de Deus para a minha vida. 2021 não é somente cronos, é o kairós de Deus, porque eu ainda estou vivo, eu estou sendo guardado nessa pandemia, é o kairós de Deus. O que é que Deus quer fazer através de mim? O que é que Deus quer fazer na minha vida? Amém? Saia para trabalhar, construa, mas saiba de uma coisa, a vida não é só isso. A vida não é só isso. E você, se você não me escutar aqui, você vai falar daqui 10 anos, pastor, eu não te escutei, e a minha vida está sem sentido nenhum. Perdi filho, perdi casamento, porque a vida é a interpretação do kairós de Deus, porque é, Senhor, que o Senhor me deixou estar vivendo no ano de 2021, o que é que o Senhor está fazendo, o que é que o Senhor quer fazer através de mim, Senhor, o porquê é que eu estou nessa igreja aqui hoje, discernir o kairós de Deus, Senhor, o porquê é dessa minha história ter sido bagunçada, abuso, luta, choro, angústia, Senhor, o porquê, Senhor, eu me posiciono aqui, estou para ser um canal, para abençoar pessoas. Eu lembro de uma história, que eu fico impressionado com essa história, lendo, uma menina que havia sido abusada, pastora Lídia, pelo padrasto, passou a vida sendo abusada pelo padrasto, vítima, história humana, você entende? Sabe qual era o sonho dela? E que ela se cumpriu? Se tornar uma pediatra. Você entende? Os homens constroem as suas histórias, mas Deus constrói a sua história, aonde há maldição, Ele transforma a bênção. E aí essa mulher se torna uma pediatra, sabe por quê? Para cuidar, para identificar crianças que sofreram abusos. Você entende, meus irmãos? É essa vida que, do dia para a noite, se a gente entender o kairós, entende que até o abuso não foi Deus que permitiu, não foi Deus que quis, foi história humana, mas Deus canaliza tudo isso para a manifestação da sua glória e poder. Mas é por isso, eu preciso entender e me posicionar. Esther se posiciona. Ore por mim, jejue por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. Você entende? Ela não deixa ser vítima. Quem é vítima, meu irmão, passa pela história e não constrói nada, a não ser murmuração de si, e desconstrói a relação com o outro, porque acha que todo mundo quer abusar de si. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus tem caminhos mais altos que os nossos caminhos. Amém? Mulher única, Esther, não é verdade? Não estava nem nesse escrito, era única. E eu encerro.
Ainda não, deixa eu falar mais uma coisa. 10 minutinhos. Você vai entender isso aqui. Esther tem 2 nomes. Esther, Radassa. Eu até queria colocar o nome da minha filha de Radassa, mas aqui ela não deixou. Esther tem 2 nomes e 2 significados diferentes para esses 2 nomes. Esther significa estrela. Vem da raiz Mirtra. E para os persas, quando olharam para ela, estrela, Esther, estrela. Mas ela tem o seu nome hebraico, Radassa, que significa, numa raiz hebraica, aquela que protege. Olha que interessante isso. Estrela e aquela que protege. E aqui, gente, que a gente decide entre a nossa vocação. Aqui que a gente decide entre trazer sentido para a nossa vida ou viver a vida alienado de tudo e de todos. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Que Esther poderia olhar para essas ameaças? Ela é a rainha, não é verdade? Ela poderia olhar para essas ameaças, ela poderia postar no seu Instagram que ela era a rainha, no seu Facebook que ela era a rainha, ela poderia ter o seu nome como estrela, assim diz o seu nome, e ficar no anonimato da sua nacionalidade, ou quem sabe tentar dobrar o rei. Olha, mata todo mundo, mas me preserva a sua rainha. Ela poderia tentar, nesse movimento, se ausentar, sobreviver às circunstâncias. Você entende? Sobrevivência e sentido? Ela poderia. Rainha Esther, estrela. Mas nesse momento, e é aí que Mordecai fala para ela, quem sabe não foi para este momento, para esta hora, que Deus te colocou, para que a sua identidade fosse revelada, Radassa, aquela que protege. Isso é muito bonito. Quem sabe, Esther, neste momento, nesta hora, você precisa se levantar, sair deste anonimato, dessa sobrevivência, e se colocar como protagonista da história, se posicionando Esther, não como Esther, mas como Radassa, aquela que protege. Você entende? Esther, mas para isso, meus irmãos, para me posicionar como aquilo que Deus tem para mim, para me posicionar para aquilo que Deus está escrevendo na minha história, eu preciso correr riscos. Eu preciso dar a cara para bater. Esther fala assim, olha, manda que jejue por mim, porque eu corro o risco de entrar na presença do rei e lá ser morto por ele. Precisa se correr riscos. Precisa entrar na presença do rei. Você entende? Eu perguntaria para você aqui na sua história, na sua vida. Você tem sido Esther ou Radassa? Pastor, olha, eu estou nessa pandemia me guardando, me protegendo. Pastor, olha, eu estou alienado do mundo. Pastor, eu estou aqui, só esperando a vacina chegar. Você está vivendo assim a sobrevivência. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Ramã está do lado de fora. Ramã está colocando em perigo a vida do povo. Ramã está ameaçando. Ramã está destruindo. Ramã quer fazer com que eu e você se prostremos. E só nós não vamos prostrar se nós nos levantarmos como Radassa, aquela que protege vocação e sentido para a vida. Amém? É olhar para a vida, para tudo isso que nos acomete e tem acometido, e perguntar, olhar para Deus, Senhor, não foi para um momento como este que o Senhor me colocou nessa nação, não somente para sobreviver, não somente para ganhar recursos, mas para fazer algo mais profundo, para a manifestação da tua glória e poder. Radassa,
aquela que protege. Eu tenho me perguntado por que é que tem muito crente que escolheu ser Esther, estrela, sobreviver. Pastor, ao inimigo, sobrevivendo, mas não tem se posicionado pela vocação, pelo chamado de que Deus tem nos proposto. Nós podemos carregar Esther na nossa vida, mas o caminho de Deus tem para nós, quando Ele nos desenhou no nosso ventre, no ventre da sua mãe, é que nós seríamos chamados Hadassah. Hadassah. E isso acontece com Jacó e Israel. Jacó escreve a sua história. Trapaceiro, trapacei o irmão, trapacei o sogro, construindo a sua história, histórias humanas. Ele constrói a sua história. Mas tem um dia que a história dele se alinha com a história de Deus. E Deus fala para eles: Jacó, o seu nome não é Jacó, o seu nome é Israel, porque é príncipe, e eu te chamei você para ser príncipe, não usurpador. É quando a história nossa se alinha com a história de Deus, e a nossa vocação caia sobre nós, sentido vem sobre a nossa vida, e eu sei para que fui chamado, porque eu estou aqui nesse dia de hoje, e não é porque eu sou pastor não, você como house cleaner, carpinteiro, qualquer profissão que você tenha, você não é somente isso, Deus tem algo mais profundo do que isso para a sua vida. Identifique isso na sua casa. Eu já disse aqui várias vezes. Você que limpa a casa, você é a única pessoa que sabe que o marido está brigado com a mulher. Sim ou não? Ora, ora. Quem sabe, você que entra na casa, Deus está falando assim, não foi para esta hora que eu te coloquei nesta casa. Quantos estão entendendo isso? Não é somente para pegar o cheque, mas quem sabe estender a mão sobre aquele travesseiro. Deus, aqui tem sido um inferno, eu tenho visto aqui o pessoal que está brigando, mas Deus, eu sou Hadassah, aquela que está aqui, uma embaixadora, o embaixador do Senhor. Deus traz prosperidade, conversão nesta casa. Quantos estão entendendo isso? Se você for ali só para pegar o seu cheque, daqui 15 anos você vai falar assim, pastor, eu não tenho sentido na minha vida. Mas se você entrar ali e pegar o seu cheque, não deixa ele para trás. Mas discirna o ambiente, porque Deus vai dizer para você, quem sabe, não foi para esta hora que você foi colocada nesta casa. Amém? Glória a Deus. Nós não fomos chamados para sobreviver. Embora a pandemia está, sofremos, choramos, mas nós temos um sentido na nossa vida. Nós temos uma evacuação na nossa vida. E eu encerro dizendo a última coisa. O louvor pode subir aqui. Olha que lindo é essa coisa, para encerrar esse livro. Deus sempre terá o ponto final na nossa história. A Roberta pegou essa história. Deus sempre terá, não é um ponto, é o ponto final na nossa história. A nossa história não é definida por Ramã. A nossa história não é definida pelo rei Assuero. A nossa história é definida por Deus, pelo ponto final que Ele coloca na nossa história. E que eu quero dizer com isso que Mardoqueu, Esther, o povo judeu, estava com uma ordem decretada para morrerem. Não é isso? A ordem foi dada, que o povo judeu deveria ser extinguido. Mardoqueu e Esther estavam sob uma ordem de morte. Amã faz uma forca para matar Mordecai. E quem morre nela? Porque Deus tem a última palavra. Deus tem o ponto final. Amã faz a forca para matar Mordecai. E Deus faz com que ele seja morto naquela forca. O povo estava agoniado, sofrendo, porque estava sob júdice de morte. Como é que termina o livro? O povo fazendo uma festa
Porque Deus tem o ponto final na nossa história. Embora Ramã se levanta, nos ameaça, embora Ramã se levanta e nós ficamos acuados, mas o Senhor ainda tem o ponto final na nossa história. A nossa história é definida, é construída por aquele que se assenta no alto e sublime trono. O nosso Deus tem o ponto final na história, Ele tem o ponto final no diagnóstico, Ele tem o ponto final se vamos morrer ou se não vamos morrer. Ele tem o ponto final disso, tudo isso. Soberania de Deus, embora o nome de Deus não apareça no livro de Esther. E por último, a rainha Esther, que tinha medo de entrar na presença do rei. Capítulo 9 diz que ela tem autoridade agora para escrever decretos, mudando a sorte do seu povo. Maravilhoso isso. Maravilhoso isso. Tinha medo de entrar na presença do rei. Mas Deus tem o ponto final na história de Esther. Você foi levantado agora para decretar a sobrevivência do seu povo. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição que você está hoje. Pastor, eu sou só simples house clean, um carpinteiro, um landscape. Depende de como você decidiu viver a sua vida. Depende. Pode ser que você decidiu viver só para isso. Levantar amanhã, trabalhar, pegar os seus funcionários, pegar o seu cheque, voltar para casa. Antes de voltar para casa, colocar no banco. Vida boa, não é ruim. É só isso. Quem sabe você vai levantar amanhã, já projetando, não, eu vou comprar minha casa em 2021. Coisa boa, não é ruim. Mas é só isso. É só isso. Esther, é só isso? Pastor, você não tem ideia da minha história. Você não tem ideia dos abusos que eu sofri. Você não tem ideia do que os homens fizeram comigo, pastor. Pois é, mas eu venho aqui no nome de Jesus dizer que Deus construiu uma outra história para você. Para com esse vitimismo. Se levanta hoje. Fala, Deus, o Senhor está usando aquele homem para dizer que hoje é o Kairos da minha vida, eu não vou ser assim mais. A minha vida hoje vai tomar uma outra dimensão, porque eu sei que eu fui chamado para viver muito mais do que eu estou vivendo. E querido, se tem uma coisa que nos suga nesse país, é por aquilo que nós buscamos, o dólar. Isso suga nossas energias, suga a nossa vocação, suga a nossa consagração. Quantas pessoas eram extremamente usadas por Deus, mas hoje elas estão no anonimato, vitimizadas pelo processo, pela vida, pelos Estados Unidos. Mas eu quero dizer no nome de Jesus, não é só isso que você foi chamado para ser, para viver. Deus tem algo a mais para você no nome de Jesus. Se levanta como Radassa nesse momento da sua vida, da sua história. Fala, Deus, eu quero ser usado de uma forma extraordinária pelo Senhor. A mãe estará aí ameaçando, destruindo vidas. E é onde nós estamos? Sobrevivendo ou com destino, com vocação? Eu quero dizer para você que é para este tempo, por o ano de 2021, no nome de Jesus, que o Senhor tem nos levantado. Com a história que nós carregamos, é com essa história mesmo que nós carregamos, que Ele quer nos usar. Eu quero te pedir você aqui essa manhã, se consagre a Deus. É tempo de consagração. Consagre o propósito da sua vida. Pastor, 2020 eu empurrei com a barriga, eu já disse aqui. Sobrevivi no ano de 2020, pastor. Eu estou dando glória a Deus porque eu sobrevivi, glória a Deus. Mas não foi só isso que o Senhor nos chamou. Eu fico pensando em nada se vanglória.
Eu fico pensando, e eu já disse aqui já, se eu tivesse falado assim, pastor Eli, olha, eu não sou pastor sênior da igreja, eu quero sobreviver no ano de 2020, segura a peteca ali, vai lá e faz o culto, que eu quero ficar dentro de casa sobrevivendo. Estrela, Esther. Mas eu sei para que fui chamado, sei o Espírito que me habita, sei o sentido para que estou neste país. Então, meus irmãos, é por isso que eu me levanto, coloco máscara, coloco o álcool, mas eu me posiciono como Radassa, porque o inimigo está aí fora. A mãe está fazendo medo em muita gente, mas eu e você fomos chamados para este momento, único na história, para nos levantarmos como agentes do nosso Senhor Jesus Cristo. E aonde havia choro, aonde havia agonia, tristeza, Deus tem um ponto final. Vai haver celebração, vai haver regozijo. Aonde havia vestes de cinza e saco, vai brotar vestes de alegria, porque alguém foi levantado neste momento, com sentido para a sua vida. Amém? Coloque-se de pé. Eu não sei como que o Espírito Santo falou com você, ou está falando com você. Sei que nós temos muita gente aqui hoje. Onde você está mesmo? Você que está online, pode ser o Kairos de Deus para a sua vida. Você não veio aqui hoje à toa. Eu queria te pedir uma coisa simples. Se você entendeu essa mensagem, fala assim, pastor, eu tenho vivido como vítima, mas eu quero ser protagonista da minha vida. Eu queria que você levantasse a sua mão assim. Fala, pastor, eu preciso tomar rumo da minha vida hoje, da minha história. Pastor, eu tenho brincado com as coisas de Deus, eu tenho brincado com a minha identidade, eu tenho brincado... Levanta a sua mão, que eu quero orar por você. Você vai ficar aí, eu não vou pedir para você. Você quer falar assim, pastor, olha, eu quero consagrar a minha vida nesse ano de 2021. Levanta assim a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Mulheres únicas, homens únicos, crianças únicas, adolescentes únicos, jovens únicos. Sabe por quê? Porque são pessoas que fazem diferença, porque encontraram sentido para a vida, encontraram sentido para a existência, embora saem para trabalhar, embora agregam recursos, mas não foi somente isso que foram chamados. Pai, essas pessoas que estenderam as suas mãos aqui, Deus, muito mais daquilo que eu pude falar aqui, foi o que o teu Espírito revelou no interior do coração. É o Kairos. É esse Kairos de pessoas que entenderam a mensagem, estão entendendo, porque o teu Espírito abriu o coração, que não é mais tempo de sobrevivência, que não é mais tempo de sermos refém das circunstâncias, mas é tempo agora, Deus, de se levantar como protagonistas, como homens e mulheres que se levantam para celebrar, para adorar, para proclamar o teu nome. Deus, nessa manhã, o Senhor Deus trouxe essas pessoas para se consagrarem, para se alinharem com o Senhor, meu Pai, Deus, no nome de Jesus. Pai, nós estamos no meio de uma pandemia, mas quem é o autor da vida ainda é o Senhor. O Senhor tem a chave da morte, o Senhor tem a chave da vida. Se o Senhor quiser, nós vamos partir, mas se o Senhor não quiser, ninguém partirá, meu Deus. No nome de Jesus, ó Deus, que essas pessoas se consagrem ao Senhor. Pessoas que estão aqui, Deus, eu sei, no nome de Jesus, perderam o chamado, estão construindo os seus caminhos, enriquecendo, se preparando para uma boa aposentadoria. Eles estão chegando ao final da sua vida, ao final da sua caminhada, estão perdendo o sentido, perderam o sentido. Deixaram de ser, Deus, se identificar com a Tua palavra, se identificar com a Tua voz. Pai, no nome de Jesus, toca nessas vidas hoje, no nome de Jesus. Pai, que esse dia de hoje seja um Kairos,
para essa vida que está aqui me ouvindo, vai ouvir, está escutando online. Deus, que esse dia de hoje seja um divisor de água na história dessas pessoas que estão se alinhando, que estão se consagrando para o Senhor essa manhã. Deus, que no final do ano de 2021, para a glória e honra do Senhor, essas pessoas vão olhar e vão dizer: foi lá no mês de janeiro, o Senhor tocou na minha vida de uma forma extraordinária. E eu estou permanecendo, ganhei sentido para a minha vida, alinhei a minha vida, voltei para a presença de Deus, voltei para o meu chamado, voltei na vocação que eu tinha, ganhei sentido para a vida, embora eu trabalhe todos os dias. Pai, abençoa agora no nome de Jesus, toca agora no nome de Jesus, que é tua toque agora, porque o teu Kairos, Deus, ele vem através de uma mensagem, ele vem através de um toque, ele vem através de um olhar, de um abraço. Deus, ele vem de diversas maneiras. No nome de Jesus, Espírito Santo, toca nessa vez. Que teu amor, que a tua graça derrame, caia sobre cada um dessas pessoas. Eu te peço, no nome de Jesus. Deus, transforma o choro numa festa de Purim, numa festa de libertação. Transforma o choro, a angústia, numa festa de adoração para o teu nome, glorificar o teu nome, meu Pai. No nome de Jesus, transforma, Deus, o vazio que nós presenciamos aqui no ano de 2020 nessa igreja. Transforma isso, Deus. Ah, Senhor, transforma isso, Deus, em bálsamo, em alegria. Que esta igreja, no nome de Jesus, nós profetizamos, venha transbordar alegria, graça, amor e misericórdia, Deus, que ela, Deus, ela venha transbordar, meu Pai, para glorificar o teu nome, meu Pai, no nome de Jesus, que aonde Deus estava vazio, venha transbordar de pessoas dizendo: eu quero, eu preciso, eu amo a Deus. Deus, derrama isso, nós te pedimos no nome de Jesus.